Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estamos trabalhando mais uma vez com o tema espírita, né? Trazendo aqui a divulgação do espiritismo e hoje mais uma vez falando sobre a reencarnação. Hoje nós vamos falar sobre a questão da reencarnação, na visão de que muitas pessoas têm, de que pode reencarnar a qualquer momento, né? Você desencarna hoje, amanhã você pode retornar pela reencarnação, talvez daqui 1 ano, 2, daqui 5 anos, daqui 20 anos. Mas nós vamos trabalhar mais ou menos essa informação na questão de que não é bem assim, né? Para reencarnar você vai precisar de pessoas, né, que estão dispostas a ser pais aqui no mundo. E muitas vezes nós não vamos achar essas pessoas, né? O planeta tem aí cerca de 8 bilhões de seres, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, acho que um pouco menos que isso. E para reencarnar, para você ter uma ideia, você precisa de um casal, né? E aí você já, se todos estivessem na condição de ser pai, nós teríamos 4 bilhões de pais, né? De oportunidades para se ter filhos. Mas não é assim. Muitas pessoas estão na idade ainda de criança e muitos, talvez a maior parte, já passou da idade de ter filhos. Mas nós podemos reduzir isso aí para em torno de 1,5 bilhão, né, talvez, de oportunidades para que se possa um casal ter filho. E aí você vai fazendo aí a sua análise para ver que quando nós voltamos esse pensamento lá para o passado, lá para a época de Jesus, nós vamos ver que não haveria essa oportunidade tão grande aí de reencarnar milhares e milhares de vezes, como as pessoas pensam. Se contabilizarmos o número de espíritos que estão ao redor do planeta hoje. Agora, se a gente tiver uma ideia de que na época primitiva existiam menos espíritos para reencarnar na Terra, aí nós chegaremos aí a um denominador mais expressivo e mais verdadeiro. Vamos encaixar aí, agora, para que você possa ter o entendimento, que existem espíritos que vêm de outros planetas para fazerem o seu trabalho de evolução aqui na Terra, os de outros orbes. E também há aquela questão de os espíritos passarem de uma dimensão a outra, na questão do aprendizado. Então não é só na matéria que ele aprende. Também no plano espiritual, a oportunidade de aprender, ela é imensa. Bom, a reencarnação é um dos princípios fundamentais do espiritismo. E ela está diretamente ligada à justiça divina, ao progresso espiritual e ao amor de Deus. Sem a reencarnação, nós não iríamos compreender muito bem as desigualdades humanas, o sofrimento dos inocentes, né? Muitas vezes a gente vê um inocente sofrendo, as diferenças morais e intelectuais entre as pessoas. As pessoas são diferentes, com diferenças talvez imensas umas das outras. Umas mais inteligentes, outras menos, umas melhores como pessoa, né? Tem uma compreensão moral maior, outros menos. Alguns se transformam mais na questão de sua idade adulta em bandidos, em pessoas ruins, e outros se transformam na idade adulta, e mesmo desde criança, em espíritos de luz, espíritos que ajudam os outros, pessoas boas, né? Então, as diferenças são enormes. Espírito de luz, entre aspas, viu, gente? Pergunta inicial para a reflexão. Se Deus é justo, como explicar as vidas tão diferentes em uma única existência? Então a verdade é que nós temos que reencarnar. E a verdade é que a oportunidade para reencarnar tem que ser muito bem valorizada, porque talvez ela se dê de forma bem mais rara do que a gente imagina, considerando apenas o nosso planeta. O Espiritismo diz em relação à reencarnação, em o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aliás, em o Livro dos Espíritos, a pergunta 166, a alma que não atingiu a perfeição na vida corporal tem de passar por novas existências. A reencarnação, conceito agora, é o retorno do espírito à vida corporal, em um novo corpo, com o objetivo de progredir. Então, se nós vamos progredir, a alma que não atingiu a perfeição na vida corporal, o que ela vai poder fazer? Reencarnar, né? Item 2. Segundo o Espiritismo, item 2.
Segundo o Livro dos Espíritos, a reencarnação é o retorno do espírito à vida corporal, em um corpo novo com o objetivo de progredir. E a questão 166 diz: a alma que não atingiu a perfeição na vida corporal tem de passar por novas existências. Estamos com algumas anotações para a gente poder não passar batido em nenhum assunto, né? A reencarnação não é castigo, mas também ela é oportunidade de aprendizado, ela é o caminho de reparação e é um meio de evolução. Então, como oportunidade, você vai aprender coisas novas, né, aqui no mundo, que a gente desencarna daqui sem saber tudo e voltamos para cá para aprender mais. Caminho de reparação, que nós vamos aprender aqui a reparar os erros que cometemos na vida passada ou nas vidas passadas, e isso vai ser um meio de evolução. Nosso espírito vai crescer, vai evoluir com isso. Uma das finalidades da reencarnação, que podem ser então de 3, né, pode destacar, é o progresso moral e intelectual. Quer dizer, cada existência ela vai ampliar a consciência, vai ampliar o sentimento e a razão. O espírito vai ganhar em sabedoria a cada existência que ele vem aqui na Terra. A lei de causa e efeito, né, que ela não se trata de punição, mas de educação espiritual. O espírito reencarna não é para pagar pecados, né, de outras vidas, mas para experimentar pelos mesmos erros que ele cometeu, experimentar a sensação que o outro teve, né, que sofreu com ele vai experimentar essa mesma sensação, para que ele possa entender que não deve repetir o mal que ele fez no passado. Isso se ele tiver necessidade, porque há espíritos que reencarnam e se transformam aqui em pessoas trabalhadoras para o bem, né, assim a questão dela ter que pagar algum erro, que reparar algum erro, que consertar alguma coisa, já esteja sendo consertada pelas atitudes dela, né? O espírito vivencia experiências compatíveis com as suas necessidades. Nós não veremos aqui achar que se jogarmos na Mega Sena e pedimos a Deus isso, a gente vai ganhar o prêmio porque nós merecemos mais que os outros. Se isso acontecer, é porque estava dentro, né, das nossas necessidades, porque isso seria compatível com aquilo que a gente precisa. Mas, infelizmente, né, gente? A maioria das vezes isso não é compatível, então a gente não ganha, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, diz: o sofrimento é consequência da imperfeição do espírito. Então, se eu sofro, não é porque Deus está me castigando, é porque eu estou tendo dificuldade no meu relacionamento com o ambiente, com o mundo onde estou, é porque eu fiz alguém sofrer. E porque eu ainda não entendo a questão da felicidade. Porque às vezes a pessoa sofre por uma coisa que ela não precisa, né? A pessoa sofre para ter riquezas, para ter beleza, e ela tem tudo para ser feliz de outra forma, mas ela sofre porque ela quer exatamente aquilo que ela não tem, né? Então, outro item que podemos destacar é a questão que a reencarnação nos lembra a questão da justiça divina, né? Deus é justo. As pessoas sofrem, as crianças sofrem, as pessoas passam, né, nascem aqui com limitações, problemas físicos, há diferenças sociais profundas. Então, se há uma troca de ambiente e de oportunidade, você vai experimentar, de repente, uma vida, uma questão de problema físico, e na outra você vem saudável, na outra você vem ainda, além de saudável, vem em uma situação financeira melhor. Então há oportunidades diferentes para os espíritos, e eles vão experimentando e vivenciando tudo isso. Tudo vai ocorrer sob a gestão do amor, da lei de amor e da misericórdia divina, né? Uma das coisas que as pessoas dizem contrárias à reencarnação é que a gente esquece o nosso passado. Mas pensam bem, é necessário esquecer o passado. Primeiro, que não vai ter condição de lembrar o passado vivendo em um corpo novo, com um cérebro novo, que não viveu aquela experiência no passado. O espírito viveu, mas ele não vai conseguir trazer para o presente essa lembrança. Talvez por intuição, né? Ao reencarnar, o espírito não se lembra das vidas anteriores.
A questão 392 diz: o esquecimento do passado é necessário para que o homem possa cumprir melhor a sua missão. E esse esquecimento vai evitar ódios e vinganças. Quer dizer, se nós tivemos uma vida difícil com um familiar nosso em outra existência, voltamos nessa sem lembrarmos de nada, para um novo recomeço. Vai permitir esses recomeços que muitas vezes nós precisamos para apagar erros do nosso passado, para corrigir erros, né? Corrigir faltas e nos transformarmos em pessoas melhores. E vai favorecer também o perdão. Porque uma mãe nunca vai odiar o filho, é muito difícil isso acontecer. Agora, se ela lembrar que em outra vida aquele filho lhe foi um algoz, né? Lhe matou ou lhe tirou as oportunidades de ser feliz, então dessa forma a reencarnação vai favorecer o perdão. Mas o espírito vai permanecer com as tendências, com as aptidões e com as intuições morais, né? Que é o que vai carregar ele nessa vida, para que ele não se perca. Retornando então à pátria espiritual, ele vai se lembrar da vida passada, das outras vidas passadas, e vai saber por que ele tinha determinadas tendências nesse mundo, determinadas aptidões, né? Porque ele sabia tocar violão, já nasceu sabendo, né? As pessoas falam. E um exemplo, né? A questão do violão, a questão da arte, muitas vezes o espírito já nasce sabendo. Pelos seus 5 anos, ele já se manifesta como se já soubesse aquilo que traz de outras vidas. E ele vai saber por que ele tinha a intuição moral, né? Ele não praticou erros que muitas pessoas praticam, ele foi mais forte. Por quê? Né? Cada pessoa é de um jeito, né? E a cada pessoa vai trazer do passado as suas tendências. Pessoal, é isso que eu queria falar sobre reencarnação, e principalmente reforçando a questão do espaço, né? De uma reencarnação para outra, espaço e tempo, que não é tão rápido assim como as pessoas pensam. E depois a gente volta a falar sobre o assunto e trazer mais a respeito. Graças a Deus, temos ainda alguns irmãos que assistem, que curtem o nosso trabalho e principalmente que nos incentivam. Muito pouco, viu, gente? O Espiritismo, infelizmente, nem pelos próprios espíritas há amor suficiente para divulgá-lo. Tenho muitos amigos que fazem isso, que nos ajudam, mas muitos não têm a coragem de curtir o vídeo, de distribuir. Tem até vergonha de ver alguém falando sobre o Espiritismo, porque eles não têm a capacidade de falar. Dizem que muitas pessoas não precisavam falar, porque tem espíritos, né, tem pessoas capazes para isso, que vão ter milhares de visualizações. Então para que você vai falar de Espiritismo se você vai ter 30, 40, 50 visualizações, né? Mas esse não é o objetivo desse canal. O objetivo aqui é falar do Espiritismo e principalmente desincumbir a nossa consciência. A gente está sabendo de algo tão bom, né, tão maravilhoso, um ensinamento tão, como é que nós vamos dizer, que ajuda, né, a gente a crescer como espírito, que nos cativa. Por que eu vou ficar calado em relação a isso? Beleza? Um abraço a todos, que Deus nos abençoe, nos ilumine. Valeu, gente.